aí, meu povo? E quem que a gente vai falar hoje? O Iceman. Rian Ice Francisco. Que jogador é essa joia que o São Paulo achou? Gente, precisamos falar desse cara. Ontem ele decidiu o jogo para o São Paulo contra a Portuguesa. Um jogo complicadíssimo. Que no Pacaembu ali, um jogo que era muito parelho, muito parelho. O São Paulo conseguiu o gol através de um pênalti. A Portuguesa fez o gol numa falha ali do Jandrei, vai, que a gente pode dizer assim. E o final do jogo parecia um empate certo. Mas aí brilha a estrela de um moleque, brilha uma nova estrela. Nova estrela como várias que têm surgido no futebol brasileiro nos últimos anos. Hendrick, Estevão, Luiz Guilherme e agora Rian Francisco. Surge uma nova estrela. E que estrela, hein? Que estrela, que moleque abençoado é esse menino do São Paulo. Ontem ele fez o segundo jogo dele pelo profissional, né? O primeiro tinha sido contra o Botafogo de Ribeirão Preto, recebeu poucos minutos, poucas oportunidades e hoje ontem, aliás, contra a Portuguesa, entrou também no finalzinho do jogo, mas quando o cara sabe da bola, quando ele tem a aura, ele vai decidir. E é isso que ele fez, recebeu a bola na frente do goleiro da Portuguesa e só deu um tapinha, uma chapinha de esquerda para deslocar e fazer o gol da vitória do tricolor paulista, que venceu a Portuguesa por 2-1. Vamos falar um pouquinho do Rian, cara, porque a gente tem que dar valor, a gente tem que dar valor a esses jovens que estão surgindo. Eu acho que, principalmente na seleção brasileira, há muito aquela questão de manter os mesmos nomes, manter os mesmos jogadores que estão aí há muito tempo, mas se a gente for olhar para hoje mesmo, a maioria deles não performa tão bem quanto alguns meninos que jogam aqui no futebol brasileiro. Eu acho que na seleção brasileira tinha que ter uma troca de mentalidade. Uma troca de mentalidade. Eu acho que é importante você ter a presença de alguns medalhões, mas também é importante você ter a presença da juventude, da ousadia. Então, e o Rian é um nome desse a ser seguido. Tenho certeza que ele ainda vai receber muita chance pelo São Paulo nesse Paulistão e no futuro, no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, enfim. Tem muito chão ainda pro Rian Francisco. Ele é um moleque que jogou no Sub-11 do Palmeiras, naquele time do Palmeiras mágico, se a gente for olhar para hoje. Aquele time tinha Hendrick, Luiz Guilherme, Luigi, que hoje tá no Palmeiras, Rian Francisco. Então, assim, aquele time Sub-11 do Palmeiras era surreal. Mas ele jogou no Sub-11 do Palmeiras, depois acabou sendo descartado pela base do Alviverde e rodou, foi parar na base do SKA Brasil e depois chamou atenção e o tricolor recrutou o Rian para ser um cria de Cotia, tá? Ano passado, no Sub-20, em 2024, foram bizarros 38 gols e 11 assistências de Rian Francisco. Ele foi o maior artilheiro Sub-20 do Brasil, com 10 gols a mais do que o segundo colocado, que era o Thales, do Palmeiras. Ele decidiu a final da Copa do Brasil Sub-20 para o São Paulo, contra o Palmeiras também. Decidiu a semifinal da Copinha agora, contra o Criciúma, que foi aí que ele ficou mais conhecido, né, como o gelado, que o cara tava 1-0 pro Criciúma, pênalti pro São Paulo aos 80 minutos, 83 minutos, pênalti para empatar o jogo, o cara tem que empatar o jogo. Na verdade, acho que era mais, acho que era tipo 87 minutos. O cara vai ter que ter a responsa de empatar o jogo, ele vai lá e cava o pênalti, ele cavou o pênalti decisivo. Não bastasse isso, minutos depois, no último lance do jogo, nos acréscimos, pênalti pro São Paulo de novo, vai Rian Francisco para batida, o que ele faz? Ele cava de novo. O cara é muito gelado, ele é muito decisivo, não tem o que fazer. O São Paulo foi campeão da Copinha depois. Na Copinha também ele teve números estrondosos, foram 8 jogos, 10 gols e uma assistência pro Rian, tá? E por conta dessa temporada dele do ano passado e tudo mais, ele teve seu contrato renovado com o São Paulo até 2028, até metade de 2028, com uma multa rescisória de 60 milhões de euros, que é praticamente, vamos considerar que alguém pague a multa pelo Rian Francisco, porque quando você paga a multa, você não precisa necessariamente negociar com o clube, você já está pagando a multa do jogador.
Você só vai lá e negocia salário, bônus, benefícios do próprio jogador. Então, considerando que alguém pague a multa do Rian, 60 milhões de euros, é mais ou menos o que o Palmeiras vendeu o Endrick. Porque o Palmeiras vendeu o Endrick por 60 milhões de euros fixos, mais 12 milhões em bônus, que poderiam ser alcançados a partir de metas. Então, é mais ou menos o que vale o Endrick. O que valia o Endrick, pelo menos quando jogava no Palmeiras. Então se espera muito, cara. A gente pode se esperar muito desse menino. O São Paulo, infelizmente, tem um... Não diria nem o São Paulo, mas o Zubeldia tem um retrospecto recente de não cuidar da base, não cuidar de jogadores promissores. A gente viu agora, eu falei São Paulo, né? Incluí o São Paulo nessa, porque a gente viu agora nessa janela o que fizeram com o William Gomes, que também era um baita jogador. O William Gomes jogava muita bola, só que ele não faltava minutos, ele não recebia tantas oportunidades e não estava 100% pronto, profissional, e mesmo assim fazia diferença para o time do São Paulo quando entrava, quando jogava. E aí o que aconteceu? Na janela de transferência, o São Paulo querendo contratar o Wendel, praticamente vendeu o William Gomes como uma moeda de troca para o Porto. Então mandou o William Gomes para facilitar a negociação com o Wendel, para trazer o Wendel, o lateral do Porto. O que eu acho um absurdo, tá? Achei um absurdo você desperdiçar um talento desse como o William Gomes e desperdiçar ele indo de graça, ele indo como se fosse uma troca entre os jogadores. Então, assim, o São Paulo não tá cuidando bem das suas joias, não tá cuidando bem das suas estrelas. Vamos ver o que eles vão fazer com o Rian Francisco agora. Falando em campo, dentro de campo, ele tem grandes disputas na sua posição, né? Obviamente. Mas talvez seja o melhor momento agora para ele subir para o profissional e começar a se destacar. Porque o Caleri já não vive um bom momento, tem tempo. Ano passado ele sofreu com lesão e depois voltou e não conseguiu desempenhar o mesmo que ele sempre foi nesse período de São Paulo. E até agora, tá assim, até agora o Caleri é apagado. O Luciano é o mesmo Luciano de sempre. Tem jogo que aparece, tem jogo que é decisivo, mas tem jogo também que, meu Deus do céu, ver o Luciano não dá. Então, e fora que o Luciano também é uma posição mais que vem mais de trás, né? Então, acho que, cara, é um ótimo momento pro Rian Francisco tomar posição nesse time. É lógico, ele é um moleque de 18 anos ainda. Só foi o segundo jogo dele no profissional. Tem muita coisa para ele ainda aprender, tem muita coisa para ele se acostumar com o jogo, porque jogar o sub-20 e jogar o profissional é completamente diferente, são esportes diferentes. Isso eu concordo com o que o Zubeldia falou na coletiva. Uma coisa é você jogar contra o zagueiro do sub-20, outra coisa é você jogar contra o zagueiro do profissional. Uma coisa é você marcar o atacante do sub-20, outra coisa é você marcar o Lucas Moura. Entendeu? Então, tem muita coisa para ele percorrer ainda. A gente espera que ele vá desempenhar, ele continue, né, nesse ritmo, continue trazendo bons frutos, não só para o São Paulo, não só para o Tricolor, mas para o Brasil, que é por isso que a gente torce. É por isso que a gente torce. A Copa do Mundo tá aí, ano que vem, e a gente precisa desses jogadores. A gente precisa de novos jogadores, a gente precisa de jogadores que decidam, que façam a diferença e que sejam protagonistas. Porque a nossa geração passa por uma transição na seleção brasileira e quanto mais jogadores jovens, decisivos e habilidosos a gente tiver, seja lá em qual posição, goleiro, zagueiro, lateral, volante, meio, ponta, atacante, quanto mais deles a gente tiver, melhor vai ser. Melhor vai ser, melhor a gente vai desempenhar e mais chance a gente tem de ganhar a Copa do Mundo. Fechou? Então, quero que vocês me digam aqui nos comentários o que vocês acham de Rian Francisco. Se acham que ele pode ter uma carreira longeva, uma carreira que seja de sucesso na Europa, enfim, com a seleção brasileira, ou esse ano mesmo, o que vai dar de Rian Francisco? Vai fazer diferença para o São Paulo? Me diga aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Ative o sininho, compartilhe para todo mundo aí, deixa o joinha. Agora voltamos de vez. Tá bom? Vídeo novo todos os dias, tá aqui na capa do perfil. E é isso. E vamos ver o que vai dar Rian Francisco no São Paulo. O Rian Ice Francisco, né? Porque o moleque é gelado demais. Fechou? Valeu, muito obrigado. Um abraço.
Tamo junto.